Muitas vezes a gente pega uma leitura da Bíblia e tem algumas pessoas que não compreendem que a Bíblia ela foi escrita da seguinte forma. Ela foi escrita livros, carta, essa separação de capítulos, versículo, isso aí veio muito depois, né? Boa noite, Cris Silva. Olha aí, meu amigo Júlio Ferreira está aparecendo por aqui também nesta noite, juntamente com Cris Silva. Tá aqui uma mãozinha. Vamos lá. Então veja, por exemplo, o livro de João, o evangelho que escreveu João, o capítulo 5 diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Quando a gente pega esse texto aqui, dá para a gente ver claramente que é uma continuidade de uma leitura. Com certeza, né? Porque ele diz o seguinte: passada essas coisas. Então, quem vai falar sobre esse assunto, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber o que aconteceu antes disso aqui. Para poder entender melhor, né? Exatamente. Então ele diz, passar essas coisas. É Mari, né? Mari Santos. Boa noite, Mari Santos. Então quando ele diz assim, passar essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Que coisas são essas? É necessário a gente saber que coisas são essas. No capítulo anterior, a gente vê uma multidão de samaritanos que creram em Jesus. Ele está falando disso aqui. A gente vê também Jesus voltando a Galileia. A gente vê também a cura do filho de um oficial do rei. Então é disso que João está se referindo aqui. E aí, Cris, um suco? Eu sei que tu gosta, vai dizer que tu não gosta. Boa noite. Então vamos lá. O versículo 2 ele diz: ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavimentos. Boa noite, Marcos Aurélio. Marco Aurélio. Veja, o que significa esta passagem aqui, né? Aquele lugar se chamava Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. E a misericórdia existia? Não existia. Porque a gente vê que naquele lugar havia um homem, 38 anos, que ele era enfermo, né? É, por conta que ele estava deitado, né? Isso, mas isso não quer dizer que ele era paralítico. É a força de expressão de tanto a gente ouvir isso, a gente acaba repetindo. Mas a gente sabe que ele era enfermo, nós não sabemos qual a enfermidade dele. Mas fazia 38 anos que ele tentava entrar naquele tanque e quando chegava a sua vez, alguém descia primeiro do que ele. Ou seja, misericórdia, que é bom, não existia na casa da misericórdia. Não existia. Cada um pensava em si próprio, não pensava em ajudar, né? E nós temos procurado algumas vezes misericórdia em alguns desses lugares e não temos encontrado. Infelizmente é a realidade, né? Porque você vê, você pegar alguém e expor na frente do púlpito, por exemplo, expor o erro da pessoa, expor o seu pecado, coisa desse, como se aquele que está expondo não tivesse pecado. Então, eu pergunto, cadê a misericórdia? Longe. Está faltando misericórdia na casa da misericórdia. É igual aquela passagem lá de Ruth, que diz que Noemi e o seu esposo desceram. Estava havendo uma fome muito grande em Belém. E Belém significa casa do pão, ou seja, faltando pão na casa do pão. É, faltando pão. Muitas vezes a gente olha para esses determinados lugares
e nós não encontramos pão, palavra, alimento. Nós encontramos muito louvorzão, nós encontramos muitas cantatas, canta-se, se dá oportunidade a tudo na vida, são muitas conversas, são muitos teatros, mas palavra que é bom, que é o pão, o alimento, está faltando. Muitas vezes falta misericórdia na casa da misericórdia e falta pão na casa do pão. E uma coisa simples, né, para os cristãos é fazer, né? Ser misericordioso. E é tão escasso hoje em dia no meio do povo de Deus. Infelizmente, em alguns lugares é difícil de encontrar. Mas vamos lá, continue. Boa noite, Mirelle Assis. Deus abençoe. Então veja, na casa da misericórdia não havia misericórdia. A igreja do Senhor, o templo, é lugar de misericórdia. É lugar de pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Com isso, tem que exercer misericórdia. A palavra do Senhor vai nos dizer em uma certa ocasião que o juízo de Deus será sem misericórdia para os que não usam de misericórdia. Imagina, 38 anos, aquele homem já teria chegado a sua vez há muito tempo. Há muito tempo. E ainda que não fosse alguém ali organizar uma fila e colocar em ordem de chamada, quando se tem misericórdia, não precisa de fila, não precisa de ficha, porque quando se usa de misericórdia, o que acontece? A pessoa dá a vaga para o outro, não é verdade? Com certeza. É assim que funciona. Então a casa da misericórdia, ela tem que servir para exercer misericórdia. Já está dizendo, casa da misericórdia. Então a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Uma boa noite para todo mundo. Cris Silva ainda está por aqui. Um abraço para José Augusto, ou Augusto José, eu estou trocando o nome do Augusto José, Renata. Espero que você tenha gostado E dessa palavra. E a gente se vê nas voltas que o mundo dá. Deus abençoe. Amém.